Olá, família Debate Síndico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento falando de coisas do dia a dia do condomínio. E hoje estou muito feliz porque nós vamos entrevistar alguém especializado em zeladoria. Vocês já devem ter ouvido eu falar que essa plataforma foi feita para ser palco de zeladores, síndicos, conselheiros, tanto em conteúdo, tanto em informação, como gerando possibilidade da gente falar das coisas do dia a dia. E hoje nós vamos receber seu Manuel Clayton, deixa eu ver se eu não falei o nome dele errado, é isso mesmo, que vem falar sobre zeladoria. Inclusive, ele conta que quando ele começou com a parte de zelador, que ele tem toda uma experiência no condomínio, em outros departamentos, ele se sentiu, achei muito interessante quando ele falou isso, porque ele se sentiu como se ele tivesse um colete que ele protegia a relação condôminos e síndicos. Aproveitar para agradecer Gisele Dourado, agradecer Suzana Canuto, que é a nossa equipe de produção, mandar um salve para Marcelo Sacramento, mandar um salve para o Bruno, na verdade, Marcelo Braga e Bruno Sacramento. Eu ajuntei os dois em um aqui. E vamos aqui já localizar o nosso síndico, especialista em sindicância, que por acaso ainda não está entre nós. Bom, então o nosso bate-papo hoje vai voltado a essa situação de termos o dia a dia, mais do que um técnico, alguém que está no dia a dia do condomínio. Deixa eu ver se eu pego ele aqui no WhatsApp. Saber o porquê que ele não está me vendo ainda, né? Manuel Clésio. Acho que ele está criando uma expectativa, gente, para vir voando, né? Estamos no ar. Manuel Clésio, boa noite. Aqui está ele. Alô, Manuel. Seja muito bem-vindo entre nós. Tá escuro. Boa noite, Valmor. Boa noite a todos. Então, uma ressalva, Valmor. Oi. Valmor, uma ressalva. Você falou síndico, zelador. Zelador. Não, zeladoria. O que eu falei é que você comentou que quando você se entendeu em sindicância, você sentia como se você fosse um colete que protegia a relação no mais bom sentido. Falei certo? Certo, correto. Aí a gente está vendo aí que o zelador tem essa situação, e muitas vezes, né, Clésio, de ser uma espécie de super-herói, né? Que é quem está no dia a dia e acaba administrando o conflito entre as duas partes. É isso mesmo? Então, esse tema, ou eu saio nesse tema mais fortalecido, eu saio desse tema maior, Valmor, ou bem diminuído, mas a intenção é sair maior, porque esse tema ele abrange não só, né, a minha pessoa, mas a toda a classe da zeladoria, né, de todos os condomínios. Esse tema ele abrange a todos. Todos compartilham desse tema. O zelador, Exatamente. sim, é um herói.
é um herói, né, no apoio aí aos síndicos de condomínio residencial, comercial, que não é a minha área. Eu sou zelador de zelador de condomínio residencial. Então, assim, é bem bacana. Então, eu acredito que dessa live vamos sair todos maiores nesse sentido. Eu não tenho dúvida, meu amigo, porque se você, quando você assiste a gente, eu virei para você aqui que eu preciso abaixar um alto-falante aqui, tá? Eu sempre cito isso. A importância da parceria síndico e zelador. E essa parceria, ela vale para tudo, né? Porque vale também para o dia a dia do morador, né? Porque é vocês que acabam ficando o tempo todo no condomínio, né? E são as primeiras pessoas que o morador procura. Tá certo? Correto, isso mesmo. Então, assim, no sentido do tema, né, colete, herói, né, do condomínio, nesse sentido, a primeira procura do condômino relacionada a algum tipo de problema, ele vai procurar o zelador, né? Porque muitas das vezes o síndico não está ali no dia a dia do condomínio, até mesmo por questões administrativas, questões de necessidade do síndico, ele não está no dia a dia ali com os condôminos e com os colaboradores, né? Então, assim, a gente acaba, como é que eu posso dizer, sendo esse colete, né, no dia a dia. No dia a dia. É isso aí. É isso aí. E isso é uma coisa. E a gente sabe que a gente falou aqui do morador e falou do síndico, né? Eu, por exemplo, como fornecedor de condomínio, muito do relacionamento da empresa é voltada ao zelador. Porque é quem está no dia a dia, né? Outra coisa que a gente percebe muito, Manuel, que a longevidade do zelador também é grande, né? Aí, agora se for com uma luz melhor. É comum o zelador ficar muito tempo no condomínio, né? E acaba conhecendo dos detalhes que nem sempre o síndico está a par, né? Então, primeiro, agora já que aumentou uma luz, eu quero aqui agradecer, né, o seu convite de participar dessa live, de representar os zeladores aqui nessa live. Espero representá-los bem, no sentido de passar boas informações, não só para os zeladores, mas para os condôminos, né, para os síndicos, para quem convive em condomínio. Quero aqui agradecer o seu convite, amor, de participar, né? Na minha experiência, é uma pequena experiência comparada a muitos zeladores de 30 anos, 40 anos de zeladoria, que isso existe. Eu tenho quase 10 anos de experiência em condomínio. É uma pequena experiência onde, através dessa live, você possa extrair algo que possa ser útil nesse seu canal de grande importância para, né, para os zeladores, como informação para as pessoas que moram em condomínio. Então, prossiga. Voltando, essa plataforma foi feita para isso. Porque o que a gente espera desse trabalho, Clésio? É a gente levar para o condomínio os problemas do dia a dia. Porque engenheiro para manutenção, você tem a empresa especializada. Elevador, seja bem-vindo, Bruno Sacramento, que está entre nós, você tem especialista. Advogado, você tem especialista. Agora, o dia a dia e a chance da gente poder ouvir vocês é pequena, viu, meu amigo? Por isso que hoje é motivo de festa. Você está aqui entre nós. Você já fez aí uma prévia da sua apresentação e eu queria começar a entrar mais no dia a dia. Né? Como é que quando você acorda e você vai assumir o teu posto, como é que está a tua cabeça? Boa pergunta, né? Interessante.
Interessante. Interessante essa pergunta. A gente, Valmo, é tão interessante que quando a gente faz aquilo que ama, que zeladoria, né, é bem nítido o significado de palavra zelador, significa zelar. A primeira pessoa que precisa ser zelada somos É nós, verdade. né, profissional. Então, eu vou responder literalmente. A primeira, quando eu escovo os dentes, a partir do momento que eu me levanto, que eu escovo os dentes, que eu escuto uma música, que a gente pega aquela condução, às vezes lotada, para chegar no posto de trabalho. Às vezes a condução ela é lenta, às vezes mais rápida, mas a gente calcula já o trajeto para chegar com antecedência no local de trabalho. E ali, a cabeça, a gente já vai interagindo corpo, alma e espírito, para que quando a gente chegue ali naquele local de trabalho, por exemplo, essa minha última experiência, ela é bem desafiadora. Eu estou zelador em um condomínio com mais de 300 unidades. Caramba! Eu estou há um mês nesse condomínio. É a minha primeira experiência em implantação. Então, eu já sei que vai ter problema. Eu já saio de casa sabendo que vai ter problema. Então, mas aí a minha cabeça é não deixar se consumir por esses problemas, pelas cobranças, porque como você diz, para todas as áreas básicas do condomínio, tem as empresas direcionadas. Deu um problema, a gente entra em contato com a empresa, maravilha. Mas um prédio de implantação, ele tem todo um processo, como é que eu posso dizer? Toda uma burocracia. Tem que acionar a construtora. Isso não, eu não estava acostumado com isso. Tem que acionar a construtora, né, direcionar o problema, esperar a construtora. Muitas das vezes o condomínio não sabe disso. O condomínio não sabe disso. E a gente precisa esperar a construtora ir lá, realizar o reparo, porque não cabe o síndico. O síndico tem poder financeiro e poder de resolver o problema, mas por conta da garantia, ele Ele está não amarrado. pode fazer isso. Isso, exatamente. Então, a pergunta que você fez, como é a cabeça? Então, a gente sai tentando chegar o mais harmonioso possível. Pelo menos a minha experiência é essa, finalizando sua pergunta. Incrível resposta. Porque na vida a gente tem que ser assim, né, Clésio? A gente tem que estar pronto para mais de uma situação e não é só o corpo a corpo, né? É estar com a mente boa, estar com o pensamento bom e, especialmente, estar predisposto. Parabéns pela resposta. Você comentou uma coisa interessante. Então, você está num prédio novo, que você está em fase de implantação das coisas. O síndico é da construtora ou é um síndico profissional? O síndico hoje ele é um síndico profissional. O síndico hoje, o meu síndico hoje, não é o meu síndico não, né? O síndico contratante da empresa a qual eu trabalho, que me preveniram para eu não citar o nome da empresa, estou há pouco mais de um mês, então é uma empresa terceirizada. Eu queria aproveitar a oportunidade de enaltecer tanto a empresa tem um suporte muito bom, uma empresa grande. Eu acho a importância gigantesca de uma empresa com bom suporte em portaria e limpeza. Então, essa empresa ela é muito boa. A pergunta me fugiu um pouco o raciocínio. A pergunta foi com relação ao... Você hoje está num condomínio novo. No condomínio novo, até um certo tempo, que depende da construtora, mas as primeiras gestões estão por conta da construtora. Aí eu te perguntei se era construtora ou se era um síndico, e aí você estava comentando que é uma empresa, inclusive de bom tamanho, que está fazendo essa gestão. Então, Isso, aí não, deixa eu te interromper. Então, o síndico, que é o contratante dessa empresa, de qualidade, empresa de qualidade. E o síndico hoje ele é profissional, desse condomínio ele é profissional. Para te falar a verdade, eu não cheguei a ver, eu estou há um mês, né? Menos de um mês, eu não cheguei a vê-lo pessoalmente ainda. Mas toda semana tem uma pessoa da equipe dele lá no condomínio. Muitas das vezes o condomínio não percebe isso, mas tem uma pessoa da equipe dele, né? Um preposto que sempre está auxiliando com orientação, com
com direcionamento. E, assim, por ele ser minha primeira experiência também de trabalhar com síndico profissional, estou achando bacana. Já conquistei um caixinha, só não fui ainda, só não oficializou, mas já conquistei um caixinha já para compra de pequenas necessidades para reparo. Então, assim, é isso. Síndico profissional. Entendi. A gente começou com um assunto que eu notei que você ficou preocupado, agora vamos sustentar esse assunto. Então, você tem lá a construtora, os moradores, sua equipe, fornecedores. O Se Vira no 30, como é que são as situações que você consegue citar de coisas que você precisa se virar no 30, né? Que precisa fazer esse papel aí que corre de um lado, corre para o outro, que é o dia inteiro assim, né, Clésio? Se mal me engano, a vida do síndico é o corre, né? É o dia inteiro, Valmor. Interessante que, em meio a essa correria, a gente precisa passar a delegar tarefas, né? Assim, eu agradeço hoje a minha líder, né? A minha líder hoje, da limpeza, onde eu já passei a responsabilidade dela, da limpeza para ela direciona os 2 colaboradores da limpeza, né? Agradeço hoje né, a portaria, que dá um suporte bacana, a gente tem uma interação bacana, apesar do pouco tempo. É uma colaboradora feminina na portaria, tem um masculino também que está para chegar. Então, assim, a correria, como eu me viro nos 30, a pergunta foi sua. Se virar nos 30, às vezes, amor, às vezes a gente sabe... Se virar, às vezes, quando a gente falta um produto, quando acaba um produto de limpeza, que vai chegar o fornecedor ainda e não chegou e acabou, se virar nos 30 para mim, às vezes, é ir no vizinho e pedir um desinfetante emprestado para logo que chegar a minha logo que chegar a minha compra, eu devolver para ele. É pedir um auxílio, às vezes, né, num suporte da piscina. Por que a piscina está turva? Por que a piscina não está cristalina? E, às vezes a gente está aspirando a piscina e surge uma necessidade de um auxílio a um condômino com uma informação de mudança, com uma informação de chegada de material. É uma informação que precisa com relação à portaria. Então, essa correria, a gente mentalmente, a gente fica, às vezes, para lá e para cá e aparenta, de alguma forma, não está fazendo nada, isso na prática. Mas a gente está constantemente ocupado, como você falou, correndo para lá e para cá, e isso, às vezes, é como uma obra da prefeitura. Que uma obra da prefeitura, se tem um esgoto, ninguém vê, né? Aquela obra por debaixo do chão. Então, assim, essa correria para lá e para cá, mas a gente está fazendo alguma coisa e respondendo no WhatsApp ainda, respondendo síndico, respondendo preposto, né? Às vezes enviando boletos de compras para a administradora. Isso foi um pequeno resumo de uma experiência pequena. Respondido? O que você pode extrair mais? Uma coisa que eu achei que você ia comentar, e a questão do morador que vem te procurar na tranquilidade, que ele não está com pressa do assunto ser resolvido e quer conversar um pouco, né? Isso exatamente. Às vezes a gente age como psicólogo, viu? Às vezes a gente age porque o que acontece? É a postura, né? A postura do zelador, ela é uma postura justa, precisa ser uma postura reta, muitas das vezes, né? Uma postura que passa segurança para o condômino nas respostas. E, assim, é isso que eu tento passar. E muitas das vezes, não é porque a gente está trabalhando ali, né? Essa minha experiência, é pessoas que realizaram sonhos, que estão pela primeira vez ali morando em condomínio. São pessoas que estão com sonhos realizados e querem ver tudo funcionando. Às vezes a área de lazer funcionando, que de alguma forma tem uma pane ali numa jacuzzi. E eles não entendem que a gente
está trabalhando. Tem um conjunto de ações que tem que ser tomado. Que estando tudo já perfeito, a equipe roda normal. Mas como está em fase de implantação e é obra subindo, é sujeira, às vezes a gente gasta muito tempo tentando manter um elevador limpo, por exemplo. Se o condomínio tiver a consciência de subiu o material de limpeza dele, o material de construção dele, e o condomínio orientar o entregador que deixa o elevador limpo, puxa, isso ajuda, isso vai ganhar tempo para o hall dele estar limpo. Sim. E é bom para todo mundo, né? Não é que ele está fazendo alguma coisa para ajudar a equipe de limpeza, está fazendo para ajudar todo mundo, né? Isso, não o condômino limpar, né? Mas o prestador de serviço que sobe com a serviço. Isso. Não é cobrar, é lembrar o prestador de serviço que é a obrigação dele, né? Eu vejo muito o Manuel, o Marcelo Braga e o Bruno são da área de elevador. E aí a gente sintomaticamente começa a cuidar de elevador também. Eu canso de estar em condomínio que o técnico do elevador vai lá, conserta o elevador e deixa as mãozinhas tudo na parede, né? Cheio de mãozinha do técnico lá na parede, né? Você não comentou sobre uma coisa que você foi fazer agora há pouco, que é mais uma incumbência que vira e mexe, o zelador acaba sendo arrolado, né? Você foi ser testemunha de um processo no Ministério do Trabalho, né? Não, na verdade, eu não fui ser testemunha. O processo era meu. Acho que não sei nem se eu posso falar. O processo era meu, não fui nem ser testemunha, o processo era meu. Eu não sei nem se posso falar aqui na live, né? Mas posso, eu acho que não está em segredo de justiça. Mas se precisar, não tem algo o zelador acaba sendo chamado porque faz parte do dia a dia, né? Já aconteceu comigo, já fui ser testemunho já, como zelador, testemunho do condomínio. Isso já aconteceu em outra experiência. Já fui testemunho já, em um processo relacionado ao condomínio. Deixa eu falar aqui para Cleusa Mililotti, Fernando Aniboletti, Evandro Assis, Torres Lima, Milton Alcântara, Selma Gomes, Ayrton Rocha, se for o que eu estou pensando, é um parceiro seu de trabalho. Dizer para você, entrevistar o Manuel Clésio, uma pessoa ligada à sindicância, ligada à zeladoria, você tem razão, eu falei sindicância outra vez, que nos deixa muito feliz a gente poder falar do dia a dia. Fique com a gente que tem muita coisa interessante aí. Ele já falou que quando ele chega no condomínio de manhã, quando ele vem na condução, ele vem se preparando fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, para a gente está no dia a dia, que esbarra toda hora no zelador pelos caminhos do condomínio, precisa lembrar que o plano mental precisa tá bom, né, Clésio? Para poder aguentar todas as pressões. Fui perguntar para ele o que ele faz para se virar nos 30, falou um monte de coisa, vale a pena você depois voltar nessa live para ver. Comentou uma outra coisa interessante, que ele está em um prédio com 300 unidades, um prédio novo, e tendo uma experiência nova para ele, que é um síndico profissional, que é uma empresa. Acertei tudo até aqui? Acertou tudo. A minha experiência, Valmor, ela é em primeiro momento, quase 6 anos de... Vou já iluminar aqui. Mais de 6 anos em um condomínio, né, de padrão de porte médio. Só um instante que eu vou acender aqui minha lanterna aqui. Para quem não sabe, ele parou no meio do caminho. Só um instante. Parou no meio do caminho. Zelador, né, gente? Se vira. Mas vamos continuar com essa claridade aqui, Valmor. Então, a pergunta sua, minha experiência, né, no primeiro momento foi num condomínio. Isso. Onde eu morei no condomínio, vivi ali por mais de 6 anos. Vivi ali por mais de 6 anos em um condomínio onde
tive uma boa experiência ali. Também trabalhei num condomínio, após isso, num condomínio de alto padrão ali na Vila Mariana, onde tive uma experiência muito bacana com relação à interação de condôminos, com relação à minha experiência no conhecimento, um posto de manutenção, um posto de controle de acesso sobre minha zeladoria, e era uma equipe de mais de 13 pessoas. Então foi assim, foi uma das melhores experiências no sentido profissional, no sentido de conhecimento de hidráulica, elétrica, acompanhamento de prestador de serviço. Isso foi a minha penúltima experiência. Então, agora tanta coisa que você faz. Como é que você definiria quais são as obrigações diárias de um zelador? Você já falou um monte de coisa. Mas o que é aquilo que não dá para deixar para outro dia? O que são as coisas que fazem... Nós falamos de interferências, né? Gente que quer conversar, o lado de ser psicólogo, o lado que acontece para se virar dos 30, que o fornecedor não entregou. Mas quais são, especificamente, as tarefas diárias do zelador? Então, as tarefas básicas e diárias do zelador, ele não pode deixar faltar água no prédio, né? Primeira situação. Faltar água no prédio... Bem lembrado. Ele não pode deixar, né, Valmor? E isso tem grande possibilidade de acontecer. Se não houver uma interação com a equipe, com a empresa de bombas, com rondas de área, isso pode acontecer a qualquer momento. Pode. Então, isso é o básico, né? É a outra, uma das questões básicas assim do condomínio. Tem grande possibilidade de acontecer. Se não houver uma interação com a equipe. Espera um pouquinho aí que eu fiz uma bobagem aqui. Tá. Aguardando. Pode acontecer a qualquer momento. Pode. Então, isso é o básico, né? Primeiro ponto, então, não pode deixar água. O que mais? Deixar faltar água. Mais também. Segundo ponto. É um ponto interessante, Valmor, a questão da postura do zelador no dia a dia. Isso também isso não pode faltar, né? Isso não pode faltar, a postura do zelador com relação ao atendimento ao condômino, isso na questão humana, né? No diálogo com o condômino. Eu acredito que a cordialidade é algo muito importante para o zelador. Isso é muito importante. Um outro ponto básico da zeladoria, que não pode faltar, energia é a Enel, né? Então, a Enel não pode, isso não cabe ao zelador, não cabe ao zelador se preocupar com isso, né? Até mesmo se faltar, o máximo que ele pode fazer é entrar em contato. Algo básico com relação à zeladoria, as câmeras, funcionamento de câmeras, Valmor. A gente tem que estar constantemente observando nas câmeras, no celular, se as câmeras estão gravando, se os veículos estão bem estacionados nas vagas, se tem alguém utilizando mal as vagas de garagem ou a entrada desnecessária, alguém que não é condômino adentrando no condomínio através de veículo com controles, né, cedido pelos próprios condôminos. E isso está relacionado à segurança, né? Mas isso é básico em um condomínio. Você tocou num ponto muito importante. Quem mora em condomínio mora principalmente por causa da segurança, né? E acredito que a responsabilidade de um trabalho bem feito de zeladoria melhora a segurança do condomínio. Você falou de câmeras. O que mais você destacaria sobre a segurança do morador no condomínio?
condomínio que esteja ligado à zeladoria? Então, 3 pontos eu vejo importante na segurança do condomínio. Tem três campos de atuação na vida, independente da vida, né, na vida em condomínio ou em casa, né? Se a gente, o conceito de segurança está lá na Constituição, conceito não, né? Está na Constituição que a segurança é um direito e dever de todos. Segurança é um direito e dever de todos. Existem 3 campos de atuação da segurança. Sim. Dentro da unidade, eu não sou um especialista para falar disso, mas assim, no dia a dia a gente tem essa experiência. Dentro da unidade do condômino, a gente não atua da porta para dentro do condômino, é algo totalmente responsabilidade do condômino. A área comum está ligada totalmente à gestão da zeladoria, portaria, limpeza. Uma empresa que dá um bom treinamento, ela tem passa uma certa segurança para o condomínio, que é o caso com relação a essa empresa que eu estou hoje. E tem o outro aspecto da segurança, que é a segurança externa, que não cabe à zeladoria, não cabe ao condomínio, cabe à segurança pública, onde a segurança pública ela é de suma importância, né? Onde tem as corporações de segurança pública, que eu enalteço, né? Aproveito aqui para parabenizar o secretário pela grande atuação, né, no estado de São Paulo, passando essa segurança na parte externa da população, que isso também ajuda, não só na questão externa, mas interna do condomínio, onde ali estão todos onde estão todos os colaboradores, zeladoria, portaria, limpeza, todos fazem parte da empresa que precisa passar a segurança, e a segurança interna da unidade, né? Da unidade, que está relacionada totalmente ao condômino. Não sei se eu pude responder da melhor maneira essa Manuel, eu trabalho ligado à área de segurança de condomínio, e o maior desafio que a gente vê é explicar a um condômino ou ao condomínio que segurança é uma coisa cooperativa. Não adianta você terceirizar para o governo, não adianta terceirizar para a empresa de portaria, não adianta terceirizar para o zelador, se o morador não cumprir a parte dele, que é, por exemplo, se preocupar de fechar uma porta, de não deixar ninguém entrar. E como é que você lida com isso no dia a dia? Porque isso acontece toda hora, não acontece? Alguém que não fecha a porta, alguém que empresta o controle remoto para outra pessoa entrar no prédio. O famoso, hoje, inclusive, passou uma matéria de uma TV aberta, não sei qual foi, de um casal que entrava no condomínio para fazer assalto ajudado por um sistema de monitoramento e tal. E o jeito deles entrarem era entrar com o morador. Estou tentando falar com a minha tia não está atendendo, posso entrar com você? E deixa entrar. Como é que se administra isso? Então, isso parte muito, Valmor, de treinamentos relacionados a todos esses gatilhos mentais que a portaria, que o colaborador da portaria precisa ter. Isso parte do princípio de uma empresa bem estruturada que passa treinamentos para os colaboradores. Então, no treinamento que nós fizemos, eu acho que eu posso citar aqui, eles já até avisam, a gente vai tentar entrar no condomínio, a gente vai tentar entrar e vai para ver como vai ser a sua reação como um colaborador de portaria. Então, isso é muito, porque isso precisa, o colaborador da portaria, ele precisa estar com um psicológico muito bom, ele precisa, por isso que a escala 12/36, eu acho louvável essa escala, porque o colaborador descansa, no outro dia ele precisa estar lá para, né, bem psicologicamente, bem, né, em paz, para poder ele conseguir identificar essas ações. Porque muitas das vezes o próprio condômino, Valmor, ele não respeita a clausura. Ele passa na clausura e a pessoa que está atrás dele
adentra a clausura. Aí o colaborador da portaria precisa ali abordar, que às vezes quando eu estou no horário de almoço, que fico no horário de almoço do colaborador da portaria, eu abordo puxa, o senhor tá acompanhado? O senhor está com quem? Não, eu vou para o apartamento tal. Então, ele já ia entrar no vácuo. Já. Por negligência do próprio condômino. Negligência Entendeu? uma pessoa educada, né? Porque Isso. está além da negligência, né? É a não responsabilidade, né? Exatamente. Então, é muito importante a segurança, porque, é como você disse, a segurança em um condomínio, muita gente vai morar em condomínio por conta da segurança. E né, como está na Constituição, torna a falar, a segurança é um direito e dever de todos. E o conceito de segurança, ele é um conceito, ele é uma sensação. Então, o condomínio precisa se sentir seguro. Por isso que existem as câmeras, existem as cercas elétricas, que faz parte, né, da rotina diária de verificação, de funcionamento. Os IVAs, que é o sistema de infravermelho, né? O colaborador da portaria está atento a essas investidas, né? Isso tudo faz parte, Valmor, da rotina. E é assim que a gente, respondendo a sua pergunta, é através de um bom treinamento que a gente tenta impedir de algum intruso adentrar o condomínio. E já percebi que cerca elétrica e EVA você confere todo dia. Todo dia você faz um teste se está funcionando. Não todo dia, Valmor, mas assim, precisa ser feito teste, no mínimo semanal. No mínimo Pra semanal. Quem está chegando agora, Eula Gomes, Amilcar Matias, esse rapaz é amigo da gente, um escritor famoso, seja muito bem-vindo, Amilcar. Márcia, síndica profissional. Amilcar. Oi? Entendeu? Amilcar, grande escritor. É isso aí. Polissíndico, Camila Moreno, Cris Cunha e Maria Santos. Vocês estão chegando na segunda parte do nosso bate-papo aqui. Teve muita coisa boa na primeira e eu quero reforçar que é com muito orgulho que a gente está recebendo um zelador acostumado com o dia a dia. E, por favor, você, condômino, conselheiro, síndico, chame o seu zelador para falar para a gente do dia a dia. Porque a gente aqui no bate-papo está descobrindo um monte de coisa que é invisível aos olhos dos moradores, né? Com certeza. Esse objetivo, eu fico feliz em fazer parte fico feliz em fazer parte de desvendar essas situações que os condôminos não percebem, né? De desvendar isso que os condôminos não percebem. Um ponto interessante, vamos. Às vezes um condômino a área de lazer é algo importante. A área de lazer é ali onde os pais, as mães, os filhos, eles se divertem ali dentro do condomínio com segurança. E às vezes, né, tem um exemplo, uma jacuzzi que naquele momento não está funcionando. Mas o condômino, o próprio, ele não percebe que aquele aparelho ele não está funcionando, não depende do síndico, não depende do zelador e não depende da administração interna. Às vezes é algo burocrático para poder resolver aquele problema. E o condômino, no seu direito de usufruir do seu lazer, muitas das vezes, ele pode até se aborrecer. E aí o que acontece? Aí é onde entra o colete do síndico. É aí onde entra. Aí a gente vai lá, bate um papo. Você está lendo meus pensamentos. Eu olhei aqui e falei, está chegando na hora de eu falar mais do colete e da capa de super-homem. Aí é onde entra o colete do síndico. Aí a gente vai explicar, moça, ou senhora condômina, senhora, eu sempre trato senhora, independente, né, independente que seja homem, jovem, mulher, senhora, eu procuro sempre tratar dessa forma, da maneira mais profissional possível. E, assim, porque o que acontece, Valmor? A gente, né, trazendo para essa questão do heroísmo,
a gente interage ali com gente que torce para o Palmeiras, torce para o São Paulo, torce para o Corinthians, para o Santos e demais outros times. E a gente não pode ali ter bandeiras com relação à tomada de decisão. E também uma variação de religiosos, né? Religião, a gente vive num país laico, num país onde todos têm o direito de expressar sua religião. E aí a gente, às vezes, age até como um sacerdote, viu, Valmor? Às vezes. E aí o que acontece? E não interferir na religiosidade de ninguém, porque às vezes uma pessoa está aborrecida pelo aparelho que não está funcionando, e às vezes, por algum momento, ela interpreta a nossa abordagem errada. Mas é interessante esse ponto de vista que você falou aí do condômino, às vezes não percebe. A empresa, o síndico, toda a equipe do síndico, ela está ali para fazer acontecer o condomínio. Em nenhum momento o síndico, a empresa, a zeladoria quer que dê errado. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu, como zelador, o síndico como síndico, a equipe de portaria, limpeza, a gente não está ali para que dê errado. Que dê errado, que eu digo no sentido de fazer um desserviço. A gente está com o objetivo de fazer um ótimo serviço. E muitas das vezes não pode parecer o contrário, mas é algo que o condomínio precisa perceber isso. Então, e como fazer ele perceber? Como é que o zelador... Eu acho interessante, Manuel Clésio, você tem um cuidado de falar diferente. E a gente percebe que você está muito focado a não ter interveniências de comunicação. Então você já fala pausado, Mas é muito bom isso quando você está para ouvir. Mas quando você precisa falar, de certa forma, reclamar com o morador de alguma coisa, como é que acontece isso? Beleza. Por exemplo, vou te falar na prática. Diga. Vou te falar na prática. Um condomínio chegou para mim, eu não posso citar nomes, mas é uma experiência, não vou citar nomes, nem vou citar nome, nem é algo negativo isso que eu vou falar. Mas um condomínio chegou para mim, Manuel, seguinte, você é meu nome Manuel, né, Manuel? Zelador, é o seguinte, eu sei que eu ultrapassei o horário da mudança no último sábado. É até as 4 horas da tarde, até as 16 horas da tarde. Eu fui até às 17 horas. Eu queria pedir desculpa. Aí eu esclareci para ele. Eu disse, senhor, é o seguinte, aqui é a sua casa. A área comum é a parte coletiva do condomínio. O senhor ultrapassou o horário de mudança. O máximo que pode acontecer com o senhor é o senhor levar uma advertência e multa. Isso é normal acontecer, porque o senhor ultrapassou. Então, eu aceito o seu pedido de desculpa, mas o senhor vai ser notificado e não sei se vai levar. Clécio, não sei se... Cortou o teu som. Você precisa voltar ao que você falou. Cortou. Melhorou? Não, agora está ok. Mas a gente perdeu o que você falou. Logo na hora da fofoca, o som caiu. Você começou a falar que o rapaz disse que chegou às 5 e aí cortou o som. Então, ele chegou até às 5 na mudança dele. Certo. E aí ele pediu desculpa e eu falei para ele, disse, puxa, falei o nome dele e disse, o máximo que pode acontecer com o senhor é o senhor ser multado ou advertido. Isso é normal. O senhor ultrapassou uma regra, ultrapassou uma norma, e isso é normal acontecer. Eu aceito suas desculpas, mas uma coisa eu digo para o senhor, aqui é a casa do senhor, o condomínio é a área coletiva, mas o apartamento é a sua casa, ninguém pode impedir do senhor entrar ou sair na sua casa. Isso é até inconstitucional. Ninguém pode impedir o senhor de entrar e sair a hora que o senhor quiser. Agora, fique ciente, ultrapassando as normas e procedimentos, o senhor vai receber uma multa e uma advertência. Simples assim. E ele respondeu o quê? E ele entendeu, cumprimentou, pegou na minha mão e ficou satisfeito. Parabéns.
vou falar de novo, é um prazer estar recebendo o nosso amigo Manuel Clésio, mas principalmente por ele ser zelador, gente. O debate síndico quer ter mais zelador aqui com a gente. Vou aproveitar e agradecer a presença da Soubina Almeida, Renato Franco, síndico essencial, que belo nome, né? Síndico essencial, entre em contato para a gente conversar. Papo Condominial, também um nome muito bom, e Áquila Vistorias. Manuel, o que mais você quer falar que estamos chegando na nossa etapa final? Eu acho que eu estou satisfeito, mas o que a parte que eu iria, né? Tudo, Valmor, é interessante que o universo ele tem uma harmonia gigantesca, o universo. Se o Sol estivesse mais próximo da Terra, ou se a Lua estivesse mais próxima da Terra, a gente não teria vida aqui no planeta Terra, né? Então, é tudo de uma maneira arquitetada perfeitamente, né? Perfeito. Então, assim, em um condomínio, tudo precisa começar de dentro, né, para fora. Se o condômino ele tem a consciência, tem a consciência de que precisa manter a sua casa limpa, ele também precisa perceber a sua área comum limpa, com segurança. Então, tudo isso, a construção de um condomínio, ela requer um engenheiro, requer um arquiteto, e ali ele se monta de maneira estrutural e ele fica intacto ali, intacto. Então, isso, se a gente trazer para a nossa questão humana também, tanto dos condôminos quanto, né, procurar ver de uma melhor forma os colaboradores da portaria, os colaboradores da limpeza, que eles estão ali para o melhor deles, eu saio daqui satisfeito. Porque o condômino precisa ter consciência de que o zelador, ele não é um colaborador da unidade dele. O zelador, ele não é um colaborador do apartamento. Ele é um colaborador da empresa que presta serviço pro condomínio. Colaborador da portaria, às vezes, pode ter as atribuições de um zelador, a gente não citou, nós não focamos nas atribuições, nós não focamos nas atribuições do zelador, nas atribuições. Nós focamos na questão do dia a dia da zeladoria. Então, assim, às vezes, sair da atribuição de um zelador, às vezes, trocar uma lâmpada de uma senhorinha que não tem como tocar, é possível? É possível, mas não é a atribuição, mas o zelador pode fazer isso. Às vezes, subir com a água de uma mulher grávida ou uma mulher que está como é que eu posso dizer, com recém-nascido, não é atribuição do zelador, mas ele pode fazer isso. É aí onde entra o heroísmo do zelador. Às vezes, uma panela que um condômino dorme com ela acesa e o vizinho vê aquela fumaça na porta, aciona o zelador tem que ir lá, subir, e ali é onde entra o heroísmo do zelador. Então, assim, isso, pequenos exemplos, que a gente falou pouco do heroísmo que é, mas eu quero aqui enaltecer todos os zeladores. Eu faço parte de um grupo só de WhatsApp, de zeladoria, onde esse grupo chama-se Um por Todos. E eu queria enaltecer esse grupo, apesar de não me comunicar muito nesse grupo, mas são de zeladores também, que são heróis também. Eu acho que fico satisfeito se os condôminos hoje tiverem mais consciência de que os colaboradores, eles estão ali para o melhor do condomínio. Eu saio daqui satisfeito, Valmor. Manuel, a gente falou pouco sobre a equipe de suporte. Você comentou do porteiro, comentou da equipe de limpeza. Queria que você gastasse 2 minutos, 3, falando da importância dessa turma também, né? Porque você, muito bem dito, é uma equipe, né? E é uma equipe que tem que jogar todo mundo razoavelmente sincronizado, é isso?
Exatamente. Assim como o universo age em sincronia, às vezes a gente precisa, né, delegar situações, às vezes repetir uma tarefa por conta do fluxo de prestador de serviço, que varia de acordo com o dia. Então, assim, é muito importante. A pessoa da limpeza, a pessoa da portaria, são pessoas importantíssimas. Não só essas pessoas. Se não for, né, como o canal é Debate Síndico, eu quero aqui enaltecer os síndicos, viu, Valmor? Os síndicos, eles, às vezes, eles estão lá nos bastidores, auxiliando com alguma solicitação que a gente faz, dando direcionamento, dando autonomia para a zeladoria. Então, isso tudo faz parte da sincronia, como um universo da sincronia da equipe. Muito bem lembrado, né, Manuel? Porque o síndico, mais do que essa pessoa que orquestra a equipe, é quem assina pelo condomínio de forma civil e criminal. Mas eu estou Exatamente. muito do zelador, porque eu estou querendo incentivar que mais zelador venha conversar com a gente. E a gente fala bastante de síndico aqui, que é a base da nossa plataforma, é o síndico. E para a gente, o síndico representa essa equipe, representa esse discurso que você está fazendo, que nos deixou muito feliz. E quero aproveitar e falar para o Rafa Gonçalves, para a Carla Araújo, para o Bione, e vocês chegaram, Júlio Vitor, e vocês chegaram aqui no final de um bate-papo gostoso, excelente, cheio de informação, que quebrou barreiras, para mim quebrou barreiras, tenho certeza que para todo mundo, com aqui Manuel Clésio, e que isso vai estar gravado na plataforma do Debate Síndico, e que todos estejam à vontade para ver. Ok? Bom, Maravilha. Marcelo Braga, que é o nosso âncora principal, instituiu uma missão, e é perguntar: pensa se você agora tivesse com a lâmpada do Aladim na sua mão. Você vai esfregar essa lâmpada, o gênio vai sair, e você precisa fazer 3 pedidos referente à zeladoria do condomínio. Quais seriam, Clécio, os seus pedidos? Olha, sem sombra de dúvida, primeiro pedido, a conscientização dos condôminos. Primeiro pedido, como zeladoria, conscientização no sentido da segurança, conscientização no sentido da limpeza, conscientização no sentido do valor ao colaborador que presta serviço ali no sentido coletivo para todos eles. Esse era o primeiro pedido. Eu já aproveitei um pedido só, fiz 3, né, Valmor? Vale assim? Vale? Não. E deixa eu pôr mais um detalhe aí no seu pedido. E que entendessem a responsabilidade que eles também têm, concorda? Concordo plenamente. Concordo. Nós temos uma empresa de portaria remota, um modelo ativo, uma coisa um pouco mais sofisticada, e a gente vai aprendendo a importância do morador. O morador, quando ele está entendendo como ele deve te cobrar e participando dessa cobrança, ele ajuda muito. Primeiro, mais 2. Qual o outro? Primeiro. O outro. Ai, agora você me pegou. Eu tinha em mente um. O segundo pedido, eu acho que esse primeiro pedido já foi muito. Já foi abrangente, viu? Já foi abrangente. Eu vou te ajudar no segundo, aí você pensa no terceiro. Tá certo, então. Me ajuda. A vida em condomínio, que ela não fosse um paraíso, mas que ela fosse confortante.
né? Se eu tivesse que pedir alguma coisa ao gênio, seria entender que todos são, como você disse muito bem, que existe a Terra, o Sol e a Lua. E é o movimento desses três astros que fazem a vida ser métrica, né? O Sol não erra o horário, a Lua não nega o momento que ela está, e que a gente, com essa naturalidade, com essa simplicidade do Sol, da Lua e da Terra, que a gente tivesse dentro do nosso condomínio. Você disse uma frase muito bacana, que é a casa de quem mora lá. Certo? Isso, concordo, é o lá, né, Valmor? É o lá. E é algo tão interessante, Valmor, que o Sol como astro-rei, né? O Sol como astro-rei, ele nunca perde seu brilho. Ele nasce, se põe, nasce de novo. Então, voltando lá para aquela primeira pergunta sua lá. Eu saio de casa para trabalhar, concluo com essa pergunta ainda, não concluindo, né? Mas, assim, finalizando, eu saio para trabalhar porque eu sei que o sol vai nascer amanhã. E vai se pôr, amanhã o sol vai nascer de novo. Isso é o ciclo da natureza. E a gente, em harmonia com a natureza, como você citou, a sol, a lua, isso partindo da harmonia, porque é tão interessante, se eu pudesse, agora você me indicou o terceiro pedido, que os pais são heróis também, viu, Valmor? Os pais dos condomínios, os que estão realizando os sonhos ali da primeira morada em condomínio, primeiro apartamento, então são heróis. A gente encara muito pai herói ali nos condomínios, que eles muito pai herói que ama seus filhos, muita mãe herói também, que sai de casa para trabalhar, retorna para cuidar dos seus filhos. Então, a harmonia partindo de dentro desses lares, eles vão estar felizes para usufruir da área comum de maneira ordeira, né, sem quebrar regras, sem quebrar princípios relacionados à moradia coletiva. Então, isso encaixa aí no meu terceiro pedido. Gente, Manuel Clésio, seja muito bem recebido pela família Debate Síndico. Lift Consult, obrigado pela sua presença, mas estamos chegando ao fim. Essa live vai ficar gravada na plataforma, assista. E dizer para vocês que o Debate Síndico é uma plataforma para a gente falar do dia a dia de condomínio. Hoje recebemos o Manuel Clésio, que chegou aqui dizendo que tinha um colete que servia para intermediar a vida. A gente já integrou ele como super-herói, não ele, todos os zeladores. E ele acaba sendo o Manuel Clésio, super-herói e filósofo. Obrigado pela sua simpatia, obrigado por esse bom papo. E para vocês, até quinta-feira que vem, estamos aqui com mais um bate-papo como esse. Obrigados a todos e até lá.